Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Wilton. É um prazer poder estar trabalhando com vocês. Uma matéria bacana de se trabalhar, É o direito processual do trabalho. Sou formado em pedagogia, bacharel em direito, técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, E assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar de trabalhar nessa matéria, porque é uma matéria que está diretamente no nosso cotidiano. Nós vamos dividir essa aula em dois vídeos, A primeira parte nós vamos estar falando dos conceitos, do processo de trabalho, a organização, da justiça do trabalho, os princípios. E na segunda parte nós vamos estar tratando diretamente do processo trabalhista. Então vamos lá, Vamos lá começar a conhecer, o direito processual do trabalho. O conceito de direito processual do trabalho é um conjunto de princípios, regras e instituições que são destinadas a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução de conflitos, seja eles individuais ou coletivos, que advêm da relação de trabalho. Conjunto é um composto de várias partes organizadas, os princípios dos quais onde derivam as demais normas. As regras, a maioria estão na CLT, contida na CLT, mas nós sabemos que temos leis que tratam especificamente, são as chamadas leis específicas, que trata, por exemplo, a lei que trata do FGTS. É uma lei específica na matéria de direito do trabalho que trata especificamente do FGTS. Temos as instituições, que são determinadas pela legislação para resolver, as controvérsias existentes entre as partes, sendo individuais ou coletivas. Bom, o processo é um complexo de atos e termos por meio do qual se concretiza a prestação jurisdicional. E o instrumento utilizado para concretizar essa jurisdição, essa prestação, é a ação. É originado de um dissídio trabalhista. É o meio por qual o empregado ou o empregador se utiliza para satisfazer um prejuízo que obteve originado de uma relação de trabalho. Bom, nós também temos os princípios, os princípios do processo do trabalho, que dão ideia de começo, serve de base de uma ordem de conhecimento, compõe o fenômeno jurídico e as diretrizes centrais do sistema jurídico. Assim como os outros ramos do direito, o direito processual do trabalho tem seus próprios princípios. E daqui para frente, nós vamos ver, eu separei alguns princípios, não todos, porque são muitos, para a gente estar estudando eles. E o que os princípios fazem? Qual é a definição do princípio? Os princípios informam, orientam, inspiram preceitos legais e também dão organização aos institutos e sistemas processuais. Bom, o primeiro princípio a ser tratado é o princípio protetor ou de proteção, que se divide em três partes. O indúbio pro operário, é a norma mais benéfica, e a norma mais favorável. Bom, o indúbio pro operário trata da regra de interpretação das normas jurídicas, que diante de vários sentidos possíveis de uma determinada norma, o juiz e o intérprete ele deve optar pelaquela que for mais favorável ao trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador é a parte mais fraca, a parte hipossuficiente da relação de trabalho. A norma mais favorável é que, havendo mais de uma norma aplicável num caso concreto, deve-se optar por aquela que é mais favorável ao trabalhador. É igual eu falei, o trabalhador é a parte mais fraca, é a parte hipossuficiente dessa relação. E mesmo que essa norma não encaixe nos critérios de hierarquia das normas. A condição mais benéfica diante da aplicação de uma nova norma trabalhista, ela não pode significar prejuízo ao trabalhador. Quer dizer, não pode ter diminuição nas condições favoráveis que aquele trabalhador está.
Nós temos como exemplo o artigo 468 da CLT, que diz que nos contratos individuais de trabalho só é lícito a alteração desse contrato se as partes estiverem em mútuo acordo, em mútuo consentimento. E mesmo assim, essa alteração não pode resultar, direto ou indiretamente, em prejuízos ao empregado. Temos também o princípio da celeridade. Tal princípio ele dá mais rapidez, mais celeridade, né? Faz com que esse processo ande mais rápido, né? Que ele seja solucionado a esse conflito mais rápido. Temos também o princípio da iniciativa ex officio, né? Que esse princípio dá mais liberdade ao juiz para dirigir o processo e designar novas diligências, as diligências necessárias. Diz também o artigo 841 da CLT que a citação é automática e o funcionário da vara deve enviar uma petição, uma cópia da petição para a parte contrária dentro de 48 horas após o seu recebimento. E o artigo 878 da CLT dispõe que o juiz pode impulsionar de ofício a execução. O que é esse impulsionar de ofício a execução? É impulsionar devido à função do juiz, o cargo, né, que ele tem. Então, ele pode impulsionar essa execução sem a intervenção de um terceiro em determinados casos. O princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio visa, né, proteger a relação de emprego, sendo um contrato sucessivo, né, isso é até para a subsistência, né, do sustento do empregado e sua família. Temos também o princípio da oralidade, né? Esse princípio dá mais interatividade entre as partes, né, e o juiz. Ele pode ser encontrado nas tentativas de conciliação, né, nas decisões orais. Esses são exemplos onde pode ser encontrado, né, esse princípio da oralidade. Também nas reclamações, né, trabalhistas verbal, ele pode ser encontrado. Temos também o princípio da subsidiariedade e da informalidade. Esse princípio da subsidiariedade ele traz como regra que pode ser usado, né, do direito processual civil, pode ser aplicado de forma subsidiária no processo do trabalho. O que diz isso? Ele pode auxiliar, né, o processo do trabalho, mas se admitidos em casos omissos, desde que haja compatibilidade, né, com o direito do trabalho. A informalidade, esse princípio, ele permite, né, que não seja exigido excessivo rigor, que seja mais simples, né, esse processo para que seja garantida o pleno atendimento da justiça, assim como os recursos, né, interpostos por meio de simples petição. Temos também as soluções, né, dos conflitos trabalhistas, que diz as partes podem ser classificadas como individuais, né, que discutem interesses concretos decorrentes das normas já existentes. As partes são pessoas determinadas e individualizadas. E também temos as coletivas, né, partes coletivas, que tratam de interesses abstratos pertencentes a uma categoria representadas por um sindicato. Quanto ao objeto pode ser de direito ou econômico, em relação ao efeito da sentença, pode ser sentença declaratória. Essa sentença ela declara, né, se a existência, né, ou a inexistência da relação jurídica. E também dá a autenticidade ou a falsidade do documento. A sentença constitutiva, né, é uma tutela jurisdicional, né, um tipo de tutela jurisdicional. Ela vincula, né, o processo declaratório e cria, né, uma situação jurídica nova. Quer constituindo, quer modificando, quer extinguindo uma situação jurídica. Temos também a sentença condenatória, né, aqui é onde a parte, né, vencida condenada, né, a obrigação de fazer
a obrigação de dar, a obrigação de não fazer. Quanto às formas de solução, nós temos a autodefesa, né, que as próprias partes podem se defender, né, elas podem defender seus interesses, e para que haja uma solução, uma das partes ela deve ceder, né, à imposição da outra. Também temos a autocomposição, onde as partes chegam à solução sem a intervenção de um terceiro. E também temos a heterocomposição, quando a solução é determinada por um terceiro. Por exemplo, a mediação é onde um terceiro, né, soluciona o conflito. Temos também a arbitragem, quando um terceiro ou um órgão, né, estranho soluciona o conflito. Na Constituição Federal está previsto, né, no seu artigo 111, que são órgãos da Justiça do Trabalho. O TST, né, é o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, né, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e os Juízes do Trabalho. As varas é uma jurisdição que é exercida por um juiz singular, né, um juiz monocrático. A lei, né, Lei Ordinária Federal, criará, né, as varas da Justiça do Trabalho. O que acontece na comarca, né, que não tem uma vara, não tem um juiz do trabalho? A lei investe um juiz de direito. O juiz de direito é aquele, né, que julga, né, os outros ramos do direito, e ele é investido na Justiça do Trabalho para estar solucionando, né, para estar julgando os conflitos da matéria da Justiça do Trabalho. O que são garantidos aos juízes do trabalho? Isso está implícito, né, no artigo 95 da Constituição Federal, e eles gozam da vitaliciedade. Essa vitaliciedade o magistrado, né, após decorrido, né, um período de 2 anos, ele só perde esse cargo em função de sentença condenatória, né, em julgado, transitada em julgado. Então, quer dizer que após decorridos 2 anos, ele tem garantia do cargo, a não ser que ele faça algo, né, e que seja condenado, né, que seja a sentença julgada, transitada em julgado. Temos também a inamovibilidade, né, que é garantia, né, constitucional ao magistrado a não ser deslocado, né, da sua jurisdição, da sua comarca, isso salvo interesse público. Se tiver um interesse público, aí sim, aí ele pode sim ser removido, né, do seu local, né, da sua jurisdição. Temos também a irredutibilidade, né, aqui é garantia, né, que o subsídio, né, os salários do juiz, ele não pode ser reduzido. O juiz também é vedado. São vedados ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, quer dizer, salvo o cargo de magistério. Ele pode sim ter outro cargo, mas só o cargo de magistério, como, por exemplo, ser um professor, né, numa faculdade, né. Também é proibido receber qualquer tipo de pretexto, né, custas e participação no processo. É proibido também ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária de qualquer forma, receber, né, qualquer título, né, de pretextos, auxílio ou contribuições de pessoas físicas ou entidades jurídicas. Também é proibido ao juiz, né, vedado ao juiz, a advocacia no juiz ou tribunal ao qual se afastou. Por exemplo, né, ele se aposentou ou se afastou por algum motivo, aí ele tem que esperar o decorrido tempo de 3 anos, passado 3 anos, aí sim ele pode advogar naquela comarca. O Tribunal Regional do Trabalho. Esse órgão compete o julgamento de recursos ordinários contra decisões das varas, agravo de instrumentos, ações originárias, os dissídios coletivos, né, de sindicatos patronais e de trabalhadores, e o mandado de seguranças e as ações decisórias do próprio TRT ou das varas. Atualmente nós temos 24 TRTs, né, eles estão espalhados aí pelas capitais, né, do Brasil, né, e
os juízes são nomeados pelo presidente da República e o seu número varia de acordo com o volume de processos de cada vara, né? De cada região. E essa nomeação é feita após o oferecimento da lista tríplice que é concedida, né? Que é escolhido pelo próprio TRT. Os tribunais regionais, eles é composto no mínimo de 7 juízes do trabalho e naqueles que tiver um número superior de 25 julgadores, poderá ser constituído um órgão especial com no mínimo, né, 11 e o máximo 25 membros. E já nos tribunais com 8 juízes, há o presidente e o vice. E nos tribunais maiores, há os corregedores e os vice-corregedores. O Tribunal Superior do Trabalho. Este tribunal ele tem como função de uniformizar, né, a jurisprudência do trabalhista. Ele julgando os recursos revistos, recursos ordinários e o agravo de instrumento, contra as decisões do TRT. E os dissídios coletivos de categorias, né, organizadas em nível nacional, e mandados de seguranças e o embargos opostos às suas decisões e às ações decisórias, e é composto por 27 juízes, conforme o artigo 111-A da Constituição Federal. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á, né, de 27 ministros. Esses ministros são escolhidos dentre brasileiros com 35 e menos de 65 anos e são nomeados pelo presidente da República. E após, né, mesmo nomeado pelo presidente da República, tem que ter uma aprovação pela maioria, né, a maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 de advogados, né, com mais de 10 anos de efetiva atividade, né, profissional, né, tem que ter 10 anos de exercício da profissão. Também os membros, né, do Ministério Público do Trabalho, também com mais de 10 anos de efetivo exercício. E também os demais dentre juízes, né, dos tribunais regionais de trabalho, que oriundos da sua magistratura, da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Bom, os órgãos auxiliares são eles, a secretaria, né, cada vara possui uma secretaria que recebe as petições, né, faz atuações e demais serviços que são destinados, né, pelo o juiz-presidente. Temos também a cada junta, né, uma secretaria sob a direção do funcionário que é designado pelo presidente, né, para exercer a função de chefe da secretaria. Temos os oficiais de justiça, né? Esses oficiais de justiça fazem citações nas execuções, mas também podem notificar a testemunha até levá-las a juízos, né? Ou fazer citações nos processos de conhecimento onde haja problemas de endereçamento, né? E etc. E esses oficiais têm 9 dias para o cumprimento do mandado e já a avaliação dos bens é feita em 10 dias. Tem o distribuidor também, né, que são os órgãos auxiliares, né, existindo mais de uma vara na localidade, haverá o distribuidor. O que esse distribuidor faz? Ele distribui, né, os processos, né, e fornece as certidões, os recibos de distribuição. E os tribunais também, né, nos tribunais também haverá, né, o distribuidor que visa também o mesmo número, né, distribuir o mesmo número de processos para cada um juiz. Os distribuidores são designados, né, pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das juntas dos tribunais regional. E o dispositivo, né, que está explícito, né, o distribuidor é o artigo 713 da CLT. Bom, aqui está um organograma, né, uma figura, né, que ilustra a Justiça do Trabalho, né, a organização da Justiça do Trabalho. Primeiramente, nós temos o juiz, né, que são as varas do trabalho. Em segunda instância, nós temos os desembargadores, né, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e instância superior, instância extraordinária, nós temos os ministros, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E mais na frente, mais acima, nós temos o Supremo Tribunal Federal, STF. O STF, ele não faz parte da organização da Justiça do Trabalho, só que ele é o órgão, né, competente para julgar as inconstitucionalidades.
tudo aquilo que viola, né, a Constituição, as normas, né, as decisões que violam a Constituição é competência do STF. Então, vocês vão ver mais na frente, quando nós estivermos estudando o processo trabalhista, nós vamos estudar os recursos e vocês vão lembrar que da decisão da vara do trabalho, né, do juiz do trabalho, cabe o RO, que é o recurso ordinário para o TRT. E das decisões do TRT, cabe o recurso revista, né, o RR, e também o embargo ao TST, que é de competência do TST. E quem que julga o recurso revista? São as turmas do TST. E o embargo do TST são os CDI, que são as sessões de dissídios individuais. Aqui também temos a pirâmide, né? Embaixo nós temos as varas de trabalho, que são o juiz de trabalho. No meio, né, logo acima, nós temos o TRTs, né? Que são 24, né? E acima nós temos o TST, né, que é o órgão superior da Justiça do Trabalho. E lembrando, né, o STF, que é o órgão competente para julgar, né, as normas, né, as decisões que violam a Constituição Federal. Bom, agora nós vamos estar tratando da competência, né? Competência é uma parcela da jurisdição, né? O território, né? A área geográfica, né? Da jurisdição, né? É onde cada jurisdição tem a sua competência. E a competência da Justiça do Trabalho está contida no artigo 114 da Constituição Federal. Nós temos a competência em razão, né, das pessoas. Trata-se da competência em julgar as controvérsias de trabalhadores e empregadores que são envolvidos diretamente, ou seja, o polo ativo e o polo passivo. O polo ativo é o que entra com a reclamação, né, o reclamante, e o polo passivo é o reclamado, né, que está recebendo, né, a reclamação. Temos também a competência em razão da matéria, né, essa questão da competência em razão da matéria, toda aquela matéria, todas aquelas questões que pode ser apreciada pela Justiça do Trabalho. Temos também a competência em razão do lugar, né? A competência em razão do lugar é determinada pela jurisdição, né? Aonde acontece, né, a relação de trabalho, né? Aonde dá entrada, né, na ação, né, na reclamação, sobre as questões, né, de cada jurisdição vai examinar. Quem determina essa competência é a lei federal que cria a vara, igual eu já tinha falado, né? E a competência funcional, né, essa competência funcional é o poder, dever do juiz, né? O juiz na direção do processo, ou seja, a função desempenhada na Justiça do Trabalho. Vamos também estar falando agora, né, creio eu que esse é o último tópico, conflito de competência, que se dão quando 2 ou mais juízes se derem por competentes ou incompetentes. Nós vamos estar falando só do conflito de competência, porque eu achei um assunto mais importante de a gente estar abordando. Então, quando é esse conflito de competência? Nós temos, por exemplo, o conflito de competência quando um juiz do trabalho se diz competente junto com outro juiz do trabalho, né? É um juiz do trabalho versus outro juiz do trabalho. Quem tem a competência de solucionar esse conflito é o TRT, são os TRTs, né? Quando a gente tem aí um conflito de TRT, né? Do TRT com o juiz do TRT, quem tem a competência para solucionar esse conflito é o TST, né? É o Tribunal Superior do Trabalho. Quando é um órgão, vamos supor, como o TRT e outro órgão, né, que não seja da Justiça do Trabalho, como o TJ, também quem julga, né, quem é competente para solucionar esse conflito é o STJ. E quando nós tivermos nessa relação, nesse conflito, o STF, vamos supor um conflito entre o TST e o
TSJ, né, Tribunal Superior de Justiça, quem julga esse conflito, né, que soluciona esse conflito, é o STF. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula, né? Logo nós voltaremos com o processo trabalhista.